Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estava na internet dando uma pesquisada em assuntos sobre Olimpíadas e acabei encontrando esse problema aqui em uma das apostilas, ou sei lá, uns PDFs de, de um autor que escreveu para a OBM, tá certo? Para quem deseja participar da OBM, uma das questões de treinamento para a OBM seria essa questão aqui. Essa é uma questão simples, não é uma questão difícil, e é uma questão que caiu no Torneio das Cidades, tá? Em 1994. Então, o Torneio das Cidades é uma competição que acontece na Rússia, e é uma competição, como o nome já diz, entre as cidades da Rússia, e é uma competição muito conhecida, tá? Muito famosa entre aqueles que conhecem. Entre aqueles que conhecem, né? Muito conhecida entre aqueles que conhecem. Perdoa a brincadeira aí, né? Mas não, realmente é uma competição conhecida. Acho que alguns problemas dela são conhecidos, e são utilizados para treinar alunos para outros tipos de competições, né? Então vamos para a questão. Vamos resolver a questão. Torneio das Cidades 1994. Prove que para quaisquer reais positivos A1, A2, reticências AN vale a desigualdade. 1 sobre mais A1 ao quadrado sobre A2, entre parênteses, fecha parênteses, abre parênteses, 1 mais A2 ao quadrado sobre A3, fecha parênteses, reticências até 1 mais AN ao quadrado sobre AN menos 1, fecha parênteses, maior ou igual a 1 mais A1, vezes 1 mais A2, reticências vezes 1 mais AN. Então essa desigualdade não é uma desigualdade difícil de ser provada, é uma desigualdade, eu vou adiantando logo, é uma desigualdade bem fácil de ser provada, mas o problema é um problema bacana, e para quem está começando, isso aqui é um problema interessante, tá certo? Para entender alguns conceitos e tal. Então nós vamos precisar prioritariamente da desigualdade de Cauchy-Schwarz. Se você conhece a desigualdade de Cauchy-Schwarz, você está apto a resolver esse problema aqui. Basta conhecer essa desigualdade de Cauchy-Schwarz e você conseguir resolver esse problema. Então vamos ao problema, resolver o problema, né? E aqui só uma pequena correção, aqui ao invés de AN-1 é A1, tá? Então ele desenvolve, vou explicar o que seria essa desigualdade aqui. Ele desenvolve todos os termos aqui, desenvolve o produto, né? De todos os termos aqui, de AN-1 até AN, e depois toma o produto de 1 mais AN ao quadrado vezes sobre A1, né? Então essa seria a desigualdade a ser provada. Então, para essas reticências aqui é só para você continuar essa sequência de 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Só que aqui ele quebra a sequência, né? Ele quebra a sequência. Então vamos lá para provar essa desigualdade, né? Então a gente sabe, pela desigualdade de Cauchy-Schwarz em duas variáveis, que A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado vezes B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado é maior ou igual a 1B1 mais A2B2 ao quadrado. Então o que a desigualdade de Cauchy-Schwarz faz? Ela diz que o quadrado desses dois, a soma desses dois aqui, vezes o quadrado da soma desses outros dois aqui, é maior ou igual que o quadrado do produto de A1 por B1 mais o produto de A2 por B2, certo? Então eu vou chamar A1 de 1, fazer A1 igual a 1, tá certo? Nessa desigualdade, na desigualdade de Cauchy-Schwarz, e A2 ao quadrado igual a 1 ao quadrado sobre A2. Por outro lado, eu vou fazer B1 igual a 1 e B2 ao quadrado igual a A2, tá certo? Então, se eu fizer aplicar a desigualdade de Cauchy-Schwarz com essas variáveis aqui, como a desigualdade é válida para qualquer real positivo, eu posso aplicar essa desigualdade aqui para qualquer valor que eu quiser, tá certo? Perdoe aqui o A1 com A1 aqui, mas esse aqui não é a mesma coisa não, tá?
Não confundam esse A1 aqui com esse A1 aqui. Acho que isso pode confundir a mente de alguns, mas são variáveis diferentes, tá? A1 aqui, esse A1 aqui não é a mesma coisa que esse A1 aqui. Da mesma forma que esse A2 aqui não é a mesma coisa que esse A2 aqui. Aqui eu poderia ter trocado, até trocar aqui, ao invés de A, colocar X aqui. E aqui ficaria X aqui. Tá certo? Então, eu vou novamente explicação aqui, voltando à explicação. Então, eu vou fazer x1 igual a 1, x2 igual a 1 ao quadrado, x2 ao quadrado igual a 1 ao quadrado sobre A2. Então, aplicando a desigualdade de Cauchy-Schwarz, aqui nessa nova desigualdade aqui, eu tenho 1 vezes 1 é 1, extrai a raiz de 1 é 1. Então, estou aplicando a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Só isso que eu estou fazendo. A1 ao quadrado sobre A2 vezes A2. A2 cancela com A2. A1 ao quadrado extrai a raiz disso, desse produto. Obtém um A1 e eleva ao quadrado. Isso é maior ou igual a isso ao quadrado. É isso que a desigualdade de Cauchy-Schwarz está dizendo. Da mesma forma que se eu fizer x1 igual a 1 e x2 ao quadrado igual a A2 ao quadrado sobre A3 e B1 igual a 1 e B2 ao quadrado igual a A3, eu vou ter que A3 vai cancelar com A3, certo? Fazendo o produto aqui de Cauchy-Schwarz, né? 1 vezes 1 é 1, extraindo a raiz de 1 é 1, e A2 ao quadrado sobre A3 vezes A3, A3 cancela com A3, A2 ao quadrado extrai a raiz A2, tá certo? Então isso é maior ou igual a 1 mais A2 ao quadrado. Da mesma forma aqui, para essa desigualdade, vou pular direto para a enésima desigualdade, para você perceber o padrão aqui. Não é muito difícil de perceber, é um produto telescópico, né? Então, eu faço x1 igual a 1, x2 igual a n ao quadrado sobre a n mais 1, 1 vezes 1, e B1 igual a 1, B2 igual a n mais 1, 1 vezes 1 é 1, extrai a raiz é 1, a n ao quadrado sobre a n mais 1 vezes a n mais 1, cancela a n mais 1 com a n mais 1, a n ao quadrado extrai a raiz, fica a n, então isso é maior ou igual a 1 mais a n ao quadrado. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas essas desigualdades aqui, eu estou supondo aqui, tá, que eu estou fazendo isso aqui, a primeira desigualdade, com a segunda desigualdade, com a terceira desigualdade, com a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, até a enésima desigualdade. E eu quero que você perceba uma coisa aqui, uma coisa interessante. Quando eu fizer o produto dessa primeira igualdade até essa enésima desigualdade, o que está acontecendo aqui? 1 mais A2 está aparecendo aqui. É o próximo termo que fica do outro lado da desigualdade, tá certo? Esse 1 mais A2 aparece na próxima desigualdade ao quadrado, tá certo? Então, esse termo 1 mais A2 vai cancelar com o quadrado aqui, e eu vou ficar com... vai cancelar com o quadrado aqui, e assim por diante, tá certo? Esses quadrados aqui, a partir do segundo até o enésimo, vão se cancelar porque eles estão se cancelando com o anterior. Então, o único quadrado que vai ficar aqui é 1 mais A1 ao quadrado. E deixa eu ver. E vai sobrar esse termo aqui, 1 mais a n mais 1. Porque não vai ter nenhum termo aqui mais à frente para cancelar com esse 1 mais a n mais 1. Então, se eu fizer o produto dessa primeira desigualdade até essa enésima desigualdade aqui, eu vou ter 1 mais a1 ao quadrado sobre a2 vezes reticências até 1 mais a n ao quadrado sobre a n mais 1 vezes 1 mais a n mais 1 maior ou igual a 1 mais a1 ao quadrado, reticências 1 mais a n. Porque os termos aqui se cancelaram, como eu disse para vocês, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar dividir os dois lados da desigualdade por 1 mais a1 ao quadrado. 1 mais a1 ao quadrado, não. Por 1 mais a1, eu fico com isso daqui. Você vê que a nossa desigualdade ficou bem parecida com aquela desigualdade nossa, com aquela desigualdade ali. A diferença é que a gente tem mais termos aqui, né?
com essa desigualdade que a gente está querendo provar. Só que eu vou observar uma coisa. A primeira coisa que eu observo é que o quadrado de todo número real é positivo. Se o quadrado de todo número real é positivo, ou seja, não importa se o número seja negativo ou se ele é positivo, o quadrado dele sempre vai ser positivo. Então, isso, se ele é positivo, ou ele é positivo ou ele é igual a zero, né? Então, A1 menos AN mais 1 elevado ao quadrado é maior ou igual a zero, tá certo? Então, se eu fizer o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, eu vou obter A1 ao quadrado menos duas vezes A1 AN mais 1 mais AN mais 1 ao quadrado. Esse menos duas vezes AN mais 1 AN a 1, eu passo somando para o outro lado e fico com essa desigualdade aqui. Daqui para cá, eu acho que é fácil de entender, né? Eu só passei o menos como mais para o outro lado. Eu somei dos dois lados da desigualdade, 2AN mais 1 vezes A1. Aqui eu vou dividir tudo por A1, tá certo? Dividir os dois lados dessa desigualdade por A1. Então aqui vai ficar 1 mais AN mais 1 ao quadrado sobre A1 maior ou igual a 2AN mais 1. Porque cancelo o A1 aqui, cancelo o A1 aqui, esse A1 aqui. E esse A1, como não tem nenhum para cancelar com ele, fica dessa forma aqui. Daqui para cá eu não fiz nada, então vou deletar isso aqui. O que eu faço aqui? Aqui eu vou somar... 1 mais AN mais 1 ao quadrado, dos dois lados da desigualdade, tá certo? Se eu somar 1 mais AN mais 1 ao quadrado nos dois lados dessa desigualdade aqui em cima, eu vou obter essa desigualdade aqui de baixo. Depois que eu obtive essa desigualdade aqui de baixo, o que vai acontecer? Eu vou deixar bem explícito essa propriedade aqui, que é para você entender direitinho o que está acontecendo aqui. Essa igualdade aqui, do lado esquerdo, é igual, se eu desenvolver essa igualdade aqui, eu vou obter o seguinte, tá certo? Eu sei que essa igualdade aqui, essa parte do lado esquerdo aqui, é igual a 1 mais A1 vezes 1 mais AN mais 1 ao quadrado sobre A1. Por quê? Porque se eu fizer a distributiva aqui, ó, pegar essa expressão, multiplicar por 1, vai dar 1 mais A1. Se eu pegar essa expressão, multiplicar por essa daqui, vai dar AN mais 1 ao quadrado sobre A1, mais AN mais 1 ao quadrado, porque o A1 vai cancelar aqui. Então, daqui pra cá, vocês entenderam, né? Bem fácil de entender, é só você ver que isso é igual, é só você abrir essa expressão aqui, ou você pode sair fatorando aqui, mas não sei o que você quer fazer, da forma como você enxerga isso. Qual é a melhor forma de se enxergar isso? Eu acho que eu vou explicar isso aqui de outra forma. Vamos ser mais didático aqui. Eu coloco em evidência aqui o AN mais 1, tá certo? Eu coloco em evidência o AN mais 1 ao quadrado sobre A1, quer dizer, vou colocar em evidência esse termo aqui. Você vê que aqui eu fico com 1, e aqui eu fico com A1. Então, você observa o seguinte, que eu coloquei AN mais 1 ao quadrado sobre A1 em evidência aqui, né? Nessa expressão aqui. Se eu colocar ele em evidência, o que eu vou ter? Vou ter 1
aqui e mais A1 aqui, porque se eu multiplicar A ao quadrado n mais 1 sobre A1 por 1, eu obtenho esse termo aqui. Se eu multiplicar esse termo por esse termo aqui, eu obtenho esse daqui, porque o A1 cancela e vira esse daqui. Então, daí, eu tenho 1 mais A1. Então, eu coloco em evidência 1 mais A1 aqui, 1 mais A1 aqui. Observe que aqui tem 1 multiplicando aqui. Então, aqui eu coloco em evidência 1 mais A1 aqui. Fica 1 mais AN mais 1 ao quadrado sobre A1. Então, essa é a explicação mais lógica para como é que se vê esse produto aí. E daqui, então, eu passo dividindo aqui. 1 mais A1 dividindo. Aí eu fico com... Eu vou ficar com essa expressão aqui, tá certo? 1 mais AN mais 1 ao quadrado sobre A1 é maior ou igual a 1 mais AN mais 1 ao quadrado sobre 1 mais A1. Então, disso daqui eu obtive essa expressão aqui, tá certo? Agora, observe lá, a gente provou essa desigualdade aqui. A gente provou essa desigualdade aqui. Deixa eu isolar ela aqui, porque a gente vai precisar dela para entender o que a gente vai fazer aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa desigualdade que a gente acabou de provar com a desigualdade, aquela outra que a gente já tinha provado, e vou multiplicar as duas. Como os dois lados da desigualdade são positivos, não tem problema eu pegar duas desigualdades positivas, com os dois lados positivos, e multiplicar. Então, o que acontece? Se eu multiplicar essas duas desigualdades aqui, o que eu vou obter? Eu vou obter lado esquerdo com lado esquerdo e lado direito com lado direito, tá certo? Eu vou obter no lado direito isso daqui, e no lado esquerdo eu vou obter isso daqui. Tá certo? Eu estou multiplicando aqui, ó. Peguei o lado esquerdo. A única coisa que eu fiz foi copiar o lado esquerdo aqui no lado esquerdo e o lado direito no lado direito, tá certo? Eu só acrescentei, como eu multipliquei, a mesma coisa de eu colocar grudadinho lá, bem do lado lá, a expressão. Então, o que vai acontecer? Esse termo aqui ao quadrado vai cancelar com esse A1 mais AN mais 1. E esse termo aqui também vai cancelar com esse, tá certo? Porque ele está dividindo aqui, passa multiplicando, e esse aqui vai cancelar com esse, porque esse aqui tá multiplicando, passa dividindo. Ou dividindo os dois lados, porque tem gente que não gosta de falar isso com desigualdades, né? Mas na prática o que se faz é a mesma coisa disso, tá? E aí a gente tem a desigualdade do problema. A desigualdade, a gente prova a desigualdade que a gente quer. A diferença aqui é que aqui está AN mais 1 e aqui AN mais 1. Lá está AN e 1. Aqui está AN e AN aqui, né? Aqui está AN mais 1 e aqui está N mais 1. A diferença é pouca, tá certo? Só de N mais 1 para N. Como N pode ser qualquer valor real, então a desigualdade é sempre verdadeira. Então a demonstração da desigualdade é só isso mesmo. Então a gente obteve aqui a N mais 1 ao quadrado sobre A1, que era esse primeiro termo aqui, quer dizer, esse último termo aqui no denominador. E era só isso a demonstração da desigualdade. Falou? Valeu!